Olá pessoal, tudo bem? A gente vai para a nossa aula de hoje, tá? O assunto será Renascimento Cultural, tá? Que por sinal é o mesmo assunto da semana passada, e nós só estamos trazendo ele mais uma vez pelo fato de que as atividades que foi proposta na semana passada, nós não tivemos um resultado tão satisfatório, né? Muitos alunos não conseguiram atingir o perfil, tá? E aí a gente vai tentar esclarecer algumas ideias para vocês, tudo bem? Então a primeira pergunta é o que foi, né? O que foi o Renascimento? Tá? Renascimento é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante os séculos XIV a XVI. Representava uma oposição à cultura feudal e representou a mentalidade burguesa. Esse período leva esse nome devido à redescoberta e à revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, Grécia e Roma, base para as transformações do período em direção a um ideal humanista e naturalista. Onde surgiu? Né? O Renascimento ele surgiu em Florença, na Itália, né, quando os poetas, pintores, escultores e arquitetos criaram entre os séculos XIII e XIV uma quantidade infinita de obras de arte. E aí, falando em obra de arte, a gente não pode esquecer que essas duas imagens aqui eles são marcos, né, são referência do Renascimento. Né? Leonardo da Vinci, né, o autor dessas obras-primas, que com certeza está presente em centenas, milhares de residências. Né? E aí a gente pegou algumas atividades que houve uma incidência, né, de alunos que não conseguiram atingir o objetivo, estamos trazendo aqui para tentar esclarecer, tá bom? A primeira questão ela diz assim: o Renascimento foi o período de renovação de ideias. Teve início na Itália e depois se espalhou pela Europa. O Renascimento foi também uma época de grandes artistas e escritores como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Shakespeare. A vida cultural deixou de ser controlada pela Igreja Católica e foi influenciado por estudiosos da antiguidade grego-romana, chamada de humanista. Tá? E aí vem a nossa pergunta: o Renascimento teve como característica, exceto, e aí tinha quatro opções para você marcar, tá? Três são sobre o Renascimento e uma não é sobre o Renascimento. E é esta que a atividade está querendo. Então, qual alternativa vocês deveriam ter marcado? Seria a valorização da cultura teocêntrica. Né? O teocentrismo, né? O Estado teocrático, podemos dizer assim, é uma característica feudal e não renascentista. Tá? E aí a gente colocou aqui algumas características para vocês poderem analisar, tá? Do período medieval e do período da Renascença. Tá? Eu vou ter domínio da Igreja Católica sobre toda a sociedade. Deus era o centro de tudo e constituía a única verdade. Tá? Já no Renascimento eu vou ter o contrário, o homem como centro das atuações. Disseminou-se a crença de que a verdade só poderia ser encontrada através da experimentação e observação. Tais conceitos fizeram fugir ou surgir o pensamento científico, né? Então é a base da ciência. Vida material deveria ser deixada para trás, valorizava-se busca pela eternidade. Né? Renascença, ficou estabelecida a importância da vida terrena. Virtudes da alma deveriam dominar um corpo disciplinado. Prazer de viver e busca pela natureza e outros bens no meio em que vive. Conformidade e aceitação de todas as coisas passivamente. Na Renascença, vou ter a crença na possibilidade de mudança e no progresso. Acima de tudo estava a fé. Na Renascença, a razão é importante assim como a fé. Valor das ações coletivas. Na Renascença, eu vou ter o individualismo. Na Idade Média, eu vou ter o corpo é considerado fonte do pecado. No Renascimento, eu vou ter o corpo é considerado fonte de beleza. Né? Isso se explica porque é possível encontrar várias obras de arte, né, no período da Renascença, do Renascimento Cultural, onde ele expõe o homem, né, expõe a mulher, onde expõe o corpo humano. Né? Na Idade Média, eu vou ter o teocentrismo, né? Deus é o centro de tudo. No Renascimento Cultural, eu vou ter o antropocentrismo. Quem está no centro não é Deus, e sim o homem é o centro. Né? Próxima questão, ela dizia: leia este trecho em que se faz referência à construção do mundo moderno. Os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão.
graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados mediados fornecidos pelos sentidos. A leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento. Assinale a alternativa que contém essas características. Então, mais uma vez, você teria 4 alternativas. 3 não tem nada a ver com o Renascimento, né? Apenas uma está relacionada com o Renascimento. Então, você deveria ter marcado racionalismo e antropocentrismo. Né? É a razão e o homem o centro dos acontecimentos, centro das discussões. Próximo. Renascimento é a denominação usual para as mudanças de caráter cultural ocorridas nos países europeus durante o período que vai aproximadamente de 1300 a 1650. No campo das ciências e das artes, podemos considerar como expressões desse período os trabalhos de. Confesso, essa aqui foi uma questão um pouco complicada porque vocês não tinham uma base suficiente para respondê-la, tá? Mas ficava livre a pesquisas, insights, tá bom? A alternativa que vocês deveriam ter marcado seria a letra A, tá bom? Essa seria a resposta correta, tá bom? Que infelizmente muitos alunos não compreenderam a questão, tá bom? E aí para finalizar, a gente fez aqui 8 questões para que vocês possam copiar no caderno de vocês, tá certo? E responder, tá? E eu vou disponibilizar também o link para que vocês possam colocar suas respostas, tudo bem? Então, até a próxima aula, gente.